pessoal, todos muito bem-vindos no nosso programa Identidade, daqui a pouquinho na nossa sala de visitas. E hoje o assunto é muito interessante, porque assim, nos dias de hoje, mais e mais pessoas estão procurando a saúde, mas não é a saúde só do corpo físico. As pessoas estão procurando uma saúde como um todo. E o nosso tema de hoje é medicina complementar. Aristóteles dizia que o todo é maior que suas partes. Os tratamentos que levam em consideração a totalidade do indivíduo, relacionando seus problemas físicos a estados emocionais, ao desequilíbrio da energia do corpo, ao ambiente e ao estilo de vida, são cada vez mais procurados pelas pessoas. É sobre esse tema que nós falaremos aqui no programa. Meus convidados, mais do que especiais, são mestres no que vão falar. São doutora Nazira Scaff, muito obrigada pela tua presença, médica, homeopata e ortomolecular e também criadora do programa Comunidades de Autocuidado do Instituto Alima. Obrigada, viu, Nazira? Obrigada, eu que agradeço. Uma boa tarde. Doutor José Roberto Souza, quanto tempo, saudade de você, que bom você fazer parte do Identidade hoje. Médico homeopata, obrigada, viu? De volta. De volta, coisa boa. E a nossa participante, Mônica Fernandes, a nossa Life Coach. Obrigada, querida. Prazer sempre estar aqui. Muitas perguntas hoje, hein? Muitas perguntas. Vamos usá-los, né? Vamos usá-los, sugar toda a seiva, né, do conhecimento, da sabedoria. Nós vamos assistir a um vídeo, né, que vai ilustrar o nosso programa e voltamos para a nossa sala de visita. O homem busca na natureza recursos para melhorar sua condição de vida, aumentar suas chances de sobrevivência e melhoria de sua saúde. A produção de medicamentos naturais, uma prática que a ciência ajudou a aperfeiçoar, trouxe grandes vantagens quando adequadamente utilizadas, as ervas funcionam de forma eficaz e não provocam efeitos negativos, além de serem adquiridas a preços muito mais baixos. Deve-se lembrar que antes de adotar a medicina alternativa, é imprescindível a consulta de um especialista, pois há um medicamento ideal, uma dose certa e um tempo determinado para cada pessoa, tendo em vista que um organismo é diferente do outro. Você acredita em medicina alternativa? Então, né, medicina alternativa, medicina complementar, qual a diferença da medicina assistencialista? Bom, a gente diria medicina alternativa, né? O que é alternativo? E alternativo a quê? Né? Há uma certa imposição dos monopólios da indústria farmacêutica, há uma imposição de uma medicina mais mercantilista, em detrimento dos mais pobres, de buscar recursos como esses que foram mostrados no vídeo, né? Das populações poderem buscar recursos mais baratos e até eficazes, né? Até o momento, em lugar de procedimentos às vezes extremamente invasivos, muitas vezes desnecessários, né? Sem descurar da importância do uso da medicina tradicional, dos procedimentos cirúrgicos, quando é realmente necessário, né? Mas, por exemplo, você diria que tratar uma rotura de ligamento do ombro, né? Com fisioterapia ou com cirurgia, tratar com fisioterapia seria alternativo, né? Então, são procedimentos que podem complementar e que, se a população souber o que está à disposição, e se for adequadamente educada, ela pode escolher que procedimento eu quero, né? Eu prefiro tratar um distúrbio hemorrágico menstrual com fitoterapia, com hormônios, que é o que a alopatia oferece, com retirada do útero, né? Ou eu posso escolher... Quanto de liberdade eu tenho, de fato, para escolher as terapêuticas que eu acho mais apropriadas para mim. E você acha que falta divulgação dessas terapias? Eu acho que a gente tem uma predominância de quem tem mais dinheiro para divulgar os seus produtos. Não é verdade? Agora, uma coisa que eu noto, há muitos anos atrás, a medicina alternativa, a homeopatia, nem entrava nos planos de saúde, né? Era uma coisa tão dúbia, entre aspas, nessa parte mais oficial. E hoje em dia, né, com o ingresso nos planos de saúde, está mais do que provado não só o aumento de pessoas que usam, né, e como ela é extremamente eficiente, né, doutores? Eu acho que não tem determinadas coisas que fogem assim do escopo de você discutir se funciona ou não funciona.
Mas eu acho que o foco da discussão não é este. Por que que todas essas alternativas ou complementaridades não estão assim muito mais em evidência? Porque saúde não dá lucro. Essa é a questão muito simples, é uma questão política. A doença dá lucro. A doença dá lucro. É verdade. E este modelo que nós implantamos acabou fazendo com que todo esse escopo a serviço da prática médica transformasse as pessoas que são detentoras deste poder em urubus da sociedade. Pessoas que vivem da morte, da doença, de arrancar pedaço, ao invés de resgatar a essência da palavra medicar, que vem do latim medicare, significa cuidar, não é dar remédio. Quando nós damos remédio, nós estamos remediando uma situação que fomos incapazes de cuidar. Nazira, e você acha que a população está doente? Como anda a saúde da população? Eu acho que as pessoas estão cansadas de estarem doentes, infelizes, extremamente sofrendo com os efeitos colaterais dos remédios. Vocês sentem isso? O que eu observo é que as pessoas, eu contradiria um pouco se as pessoas percebem que estão doentes. Eu acho que elas estão muito mais doentes do que elas percebem. Que é mais grave ainda, né? E para a gente que sabe olhar, que sabe ver como está, a gente olha uma pessoa, vê a sua pele, a gente vê o seu olhar, a gente vê a sua forma de andar, a sua postura, a sua tranquilidade, a sua serenidade ou a falta disso, a gente já vê o quanto desequilibrado ela está, embora ela esteja correndo para a academia, ficando 3 horas na academia, o que vai adoecer muito mais, né? Embora ela esteja desfrutando aparentemente da vida, né? Fazendo de tudo, frequentando tudo que é possível, ela provavelmente está muito doente, porque a saúde é serena. A saúde traz paz, traz calma. A saúde não deixa você irritado no trânsito. É bem-estar a saúde te dá harmonia, paciência, né? para olhar o seu amigo, para olhar os seus filhos, né? E as pessoas não estão podendo viver isso porque o cérebro delas está extremamente acelerado para se defender de um adoecimento crônico, sutil, que vai minando, que vai assim avançando pelo corpo. Então, quando aparece uma hipertensão, já é a revelação de um grande desequilíbrio que vem há anos sendo construído. E a gente não vê isso. Nós vamos Basta dizer que isso é um dado conhecido. Quando chegam a ter alguma manifestação de diabetes, por exemplo, diagnosticado clinicamente, a pessoa já era diabética há 7 anos atrás. Olha só. E o nosso trabalho, o trabalho meu, da Nazira e de tantas outras pessoas que militamos em prol do medicar, do cuidar, é exatamente esse, você não deixar que a pessoa chegue naquela condição. Nós vamos ter que interromper para um intervalinho, mas já voltamos, vamos voltar a esse assunto, vamos falar de alimentação e a saúde, tá bom? Vamos a um breve intervalo e já voltamos, hein? Sofisticação, estilo e bom gosto. Na Estilo D, você encontra design, beleza, decoração e uma variedade incrível de produtos. Venha conhecer a Estilo D, design e decoração para encantar você. Rua Ceará, 987. Anderson Lopes, cabeleireiro e maquiador. Luzes, cortes, mechas e maquiagem. Especialista em colorimetria de cabelos. Agende seu horário. 8158-8280. Voltando à nossa identidade, que o papo aqui não para, gente. Durante o intervalo, a gente continua falando. E vamos falar agora sobre a importância da alimentação na saúde. Quem quer falar? Quem quer falar? Essa aí é uma coisa assim, muito interessante. Lá nos idos de 1980, eu fiz uma palestra na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, falando exatamente a respeito disso. E na época era muito interessante, porque em Campo Grande só existia churrascaria ou pizzaria. Então não tinha o que comer. Salada completa em Campo Grande era uma folha de alface murcha, rodela de tomate e salsicha. Era a salada completa. Sou super natural, né? Não, uma beleza, uma beleza.
E assim, eu tive a honra de ser o iniciador desse trabalho, desse movimento. O primeiro restaurante naturalista aqui de Campo Grande foi meu, durante uma certa época. E então, eu estou muito em casa para falar desse trabalho e da importância da alimentação, porque eu tive uma experiência na minha própria vida. Eu era uma pessoa que, na época de faculdade, tinha enxaqueca 2, 3 vezes por semana. Eu também. Nossa, é coisa, hein? Um sentenciado à prisão perpétua, né? Porque o diagnóstico era de enxaqueca e ia ter o resto da vida. E aí eu me descobri um intoxicado por açúcar e fui fazer macrobiótica. E um mês depois eu era outra pessoa, né? E foi isso que me abriu... Eliminando o açúcar radicalmente, Zé Roberto, ou não necessariamente? Eu eliminei radicalmente, passei 8 anos sem comer nenhum produto de origem animal. E foi uma mudança radical na minha vida e na minha maneira. Foi o que me abriu os olhos para uma outra abordagem da medicina, e que para mim foi muito bom, sabe? Porque me fez ver além daquilo que eu estava aprendendo na faculdade. E hoje está cada vez mais estabelecida a importância dessa relação da alimentação com a saúde, sem contar a modificação dos alimentos, né? Porque o trigo que nós comemos hoje tem 40 vezes o teor de glúten que aquele trigo grandalhão que se cultivava 20 anos atrás tinha. Mas, doutor, como a gente então ter uma saúde melhor com essa indústria que nos oferece esses produtos? Primeira informação. O John Kennedy disse uma coisa assim, lapidar. Ele disse: o preço da liberdade é eterna vigilância. Ele dizia isso em relação ao seu país, mas isso serve para a nossa vida pessoal. Saber essa atenção, a gente procurar, sabe, estar vigilante em relação àquilo que nós comemos, ao que nós pensamos, ao que nós falamos, a como agimos, sabe, aos nossos sentimentos. Essa vigilância em relação a todos esses aspectos é que nos devolverá a liberdade, que é uma condicionante da saúde. Nazira, eu assisti uma palestra sua que acho que vai ser meu divisor de águas. Porque eu aprendi algumas coisas que eu sei que eu vou ter que aprender muito mais, que depois nós vamos falar sobre o seu instituto. Mas você fala muito da alimentação, você fala dos conservantes, dos estabilizantes, dos corantes, e você disse o problema que isso causa para a saúde. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, eu quero começar falando que o Zé Roberto, nessas palestras que ele deu em 1980, foi meu mestre, né? Ele que te inspirou. Não, eu virei homeopata por causa dele. Porque no primeiro ano de faculdade eu já virei homeopata. Que legal. Porque a palestra dele foi muito bom isso. E ele que me apresentou também a questão do açúcar. Minha filha tinha hipoglicemia já no 6º ano de faculdade e ele falou: Nazira, pega esse livro. Aí me deu o livro Sugar Blues. Aí eu comecei a conhecer esse campo todo. Quase tudo que eu sei, ele que me apresentou ao assunto, né? Sou muito grata e estou super feliz de estar aqui com você por isso. E me emociono de escutá-lo contando as histórias. E a gente... Bom, e a gente tem muitos conhecimentos que eu tenho uma visão um pouquinho diferente de algumas coisas. Por exemplo, eu não tiraria o glúten das pessoas. Certo? Por quê? Porque como eu tenho uma visão um pouco sociológica e tento pensar na comunidade pobre, certo? Aí eu vejo muita dificuldade em tirar o glúten e, ao mesmo tempo, eu tenho uma experiência com a retirada do açúcar que ela dá, mesmo para as pessoas que têm intolerância ao glúten. Na verdade, na minha observação, a intolerância ao glúten decorre de uma disbiose, ou seja, uma alteração nas bactérias e nas enzimas gastrointestinais, que faz, e também o estresse, o excesso de esforço mental, produz uma redução do sistema nervoso parasimpático, seca a boca, diminui as secreções todas digestivas, e isso me parece ser a principal causa da intolerância ao glúten, né? Então, alguns médicos pedem para tirar o trigo, né? Eu não faço isso na prática porque eu fico pensando, como a fazer com que a população extremamente carente possa ter acesso a uma melhora. Eles não vão ter condições de comprar produtos mais caros, que são esses sem glúten, né? E aí eu fico pensando naquilo que é cotidiano para os trabalhadores, o que é cotidiano, por exemplo,
nas indústrias, que eu vou pensar na alimentação de muita gente ao mesmo tempo, o que é possível fazer para reduzir o adoecimento coletivo? E hoje em dia é moda, as pessoas querem tirar o glúten. Então, eu não uso a estratégia do glúten, pelo inchaço. embora ela seja Não é eficiente para algumas pessoas, certo? Quando você usa e você consegue comprar todos os produtos, mas eu uso outras estratégias, que é voltar à comida dos nossos antepassados, que é o arrozinho integral, que vai ter mais nutrientes, vai contrabalançar os efeitos nocivos de toda essa contaminação que a gente tem. O feijão, né, doutora, certo? que sumiu da mesa do brasileiro. Exatamente. Né? Era uma então, dupla eu perfeita. uso, né? exatamente, o arroz integral, o feijão, os legumes da estação, certo? A carninha produzida no quintal, o porquinho E do os quintal. legumes são certo? mais baratos da estação e mais saborosos. Eu E achei são mais muito legal ela saudáveis. falando Entendeu? sobre a cura, né, do corpo com os legumes e as frutas da estação e da tua região mais onde baratos, você vive. Exatamente. Mais E além saborosos. disso, a Interessante saúde, isso. O conceito que você apresentou de saúde, ele também implica quem é que produz o seu alimento? Como está a saúde dos produtores dos nossos alimentos? De onde vem esse alimento? Quanto de carbono eu produzo para trazer um kiwi lá da Nova Zelândia? Olha, não é? E se quando vem a chuva de outono, vem o vento de outono, a natureza traz junto mexerica, pocã, ela já está trazendo a cura, um medicamento tudo perfeito, que vai né? equilibrar o Tudo organismo harmônico. naquela mudança que o eixo da Terra fez, não só na produção dos vegetais, na direção dos ventos, e Hipócrates já falava isso, mas também o nosso corpo vai mudar com a estação. Então, o alimento da estação traz em si a sua cura. Quando a gente voltar a ensinar as pessoas a observarem isso, então elas vão poder fazer as escolhas. Nazira, nós vamos a um breve intervalo. De novo, mas voltamos e vamos falar assim, esse boom, infelizmente, do câncer, que tanto está assolando aí as pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o porquê disso tudo, tá? Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Sofisticação, estilo e bom gosto. Na Estilo D, você encontra design, beleza, decoração e uma variedade incrível de produtos. Venha conhecer a Estilo D, design e decoração para encantar você. Rua Ceará, 987. Anderson Lopes, cabeleireiro e maquiador. Luzes, cortes, mechas e maquiagem. Especialista em colorimetria de cabelos. Agende seu horário. 8158-8280. Terminamos o segundo bloco falando sobre o boom, né, dessas doenças aí, principalmente o câncer, que pela sua palestra que eu estava ouvindo, 8 milhões de casos em 2010. Por que isso tudo? É a alimentação, é o estresse, é o clima, são os agrotóxicos, os hormônios, o que influi tanto, ou é a mente mesmo da pessoa que cria o câncer? Eu acho que é tudo isso. E mais um pouco. E mais um pouco. O flúor que está na nossa água, certo? O ar que a gente respira, a poluição dentro de casa por conta dos produtos de limpeza que nós usamos, e a gente não tem informação sobre esses contaminantes ambientais que contêm diferentes tipos de cloro, os nossos desodorantes também, que contêm parabenos, triclosan, que são substâncias que vão agir como hormônios no nosso corpo, alterando e favorecendo o câncer. Todo hormônio é promotor de crescimento celular, de multiplicação celular e, portanto, está ligado ao câncer. Eu tem um outro certo? aspecto importante disso aí. Há algum tempo, há alguns meses, foi publicado um trabalho feito em Mato Grosso, numa cidade chamada Lucas do Rio Verde, que é uma cidade onde é um dos maiores produtores de soja, se não maior, do Brasil. 100% dos leites das mães que estavam amamentando contaminados com agrotóxicos. Nossa. E 100% dos poços da cidade contaminados com agrotóxicos. E o mais sério, isso que a Nazira falou, o ar de dentro das salas de aula tinha uma concentração de agrotóxicos muito maior do que fora. É mais poluído dentro do que fora.
E esses hormônios são conhecidos como os disruptores endócrinos, estão diretamente ligados a todos esses tipos de câncer, principalmente os de maior incidência que a gente está tendo hoje, como câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata, sabe que são, todos eles o são, mas esses particularmente hormônio dependentes. Porque este agrotóxico, que é o amplamente utilizado no cultivo, particularmente da soja, ele imita hormônio feminino, ele imita estrogênio. E a outra consequência muito séria, a fertilidade masculina. Os jovens de hoje, de 18, 20 anos, os homens, têm metade dos espermatozoides que a minha geração tinha na idade deles. Estamos criando uma geração de homens inférteis. Ouça a minha previsão. Coisa muito importante que eu vi até de um homeopata, que com essa massificação intensa das vacinas e tal, essa imunidade total das crianças, lá na frente, né, doenças importantes que as crianças precisariam ter, lá na frente, essas doenças tão graves e fortes são talvez uma predisposição disso, né? Se imunizou, não preparou o organismo na época que tinha que ser preparado e aqui se pega tudo. Isso procede, doutor? Trocamos doenças banais por doenças degenerativas. É um grande uma negócio. Vacina. E hoje em dia as doenças degenerativas estão também... Ela, né? Incrível. É com tudo, né, gente? Nazira, eu queria muito que você falasse do seu Instituto Alima, em breves palavras, o que vocês oferecem, o que a gente pode esperar. Eu gosto de pensar, uma vez eu tenho uma formação em psicodrama e o psicodrama, o Moreno, criador do psicodrama, falava de uma revolução criativa, certo? E o criador da homeopatia fez a mesma coisa, Samuel Hahnemann, ao observar, ao resgatar conceitos hipocráticos, ele falava da mesma coisa. Que revolução nós podemos fazer, né? Então, pensando na revolução, nós acreditamos que é possível fazer a nossa parte, certo? Não vamos brigar com os monopólios, vamos eleger bons políticos para que eles briguem por nós, certo? Vamos fazer debates como esse para a gente clarear e informar a sociedade. E vamos fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, gente, reduz hipertensão, reduz diabetes, melhora o câncer, certo? Melhora, inclusive, a recuperação quando as pessoas optam por fazer o tratamento convencional, certo? Reduz os efeitos adversos, né? Se você aprender como usar recursos naturais, simples, um banho, uma argilazinha, certo? Você aprender a observar o movimento da criança nessa secura toda. Quanta gente está adoecendo só porque não sabe manejar a secura, né? Verdade. Porque não sabe umedecer o ambiente, não sabe pôr uma toalha fria no corpo e as pessoas ficam com crise de asma só por isso. Nossa. Então, a revolução criativa que o Instituto Alima vem propor vamos educar e usar todos esses recursos, muitos dos quais eu aprendi com o Zé Roberto, certo? Da medicina natural, da homeopatia, da alimentação, e vamos treinar as pessoas para que o que está ao alcance delas seja feito, né? O médico, na verdade, ele foi feito para salvar vidas, para observar a evolução da doença e, quando necessário, interferir. Mas se tem uma fratura, se necessita de uma cirurgia, nós somos treinados para isso. Mas existe uma necessidade que vem agora e se impõe na sociedade, que é educar as pessoas para que a gente aprenda como se proteger. Por isso que a gente chama autocuidado, né? Então, é uma medicina do autocuidado, né? É uma nova medicina é uma nova velha medicina que desde Hipócrates já é falada, na verdade, né? Para os gregos, existia a medicina dos livres, que era... Existia a medicina dos escravos e dos livres. A medicina dos escravos era você ir fazer cirurgia, usar medicações para tratar as doenças, porque eles tinham que logo voltar ao trabalho, né? E a medicina dos livres era dieta, era observar a doença, era conversar com o paciente e ver como ele adquiriu a doença, qual a estação do ano, o que os seus amigos e familiares falam da mudança que ele teve durante a doença. Isso está no livro de leis de Platão, né? E depois fazer o diagnóstico, negociar a percepção do paciente com isso, porque ia ser fundamental para então ele aderir às orientações dietéticas. E dieta incluía a alimentação, a atividade física, o pensar, que era o conhecer como a doença se instalara e como os procedimentos necessários para isso, era o uso dos sentidos e a palavra.
Tudo isso compõe o conceito de dieta para os gregos. visão Gente, é que incrível, pena, acabou. Muito obrigada, Nazira. Mais uma vez, obrigada mesmo pela tua participação, pelos teus ensinamentos. Zé Roberto também, você é o nosso mestre. Muito obrigada. Não suma da nossa vida, ok? Combinado? Ok, combinado. Muito obrigada, Mônica. Prazer todo meu. Adorei, Também viu? adorei. Um beijo Obrigada. para vocês, gente. E eu quero agradecer os nossos parceiros culturais, a Estilo D Móveis e Decoração, a loja que montou o nosso cenário, 3222-2070. Vínculo, um centro de atendimento e serviço em psicologia, 3025-6667. New Físio, Clínica de Estética, 3211-2590. Anderson Lopes, cabeleireiro e maquiador, 8158-8280. Carol Lúcio, Semijoias, Atitude e Sofisticação, 3025-5679. E Caluanã Boutique que me veste, 3043-3494. Muito obrigada pela tua participação e até a semana que vem com mais uma identidade, se Deus quiser. Um beijo!